Vamos lá, né, gente? Agora foi. Já vamos começar com tudo o nosso curso, com a primeira aula de empreendedorismo feminino. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, empreendedorismo feminino. A gente ouve muito falar, mas na verdade lá no fundo a gente não sabe muito bem o que significa isso, né? Essas palavras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é empreender? Resumidamente, empreender é decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa. Tentar. Alguém de vocês já tentou fazer uma tarefa difícil, trabalhosa? Arriscou? Pronto, ganharam o título de empreendedoras. Viu? Agora, se a gente for um pouco mais profundamente nesse significado do empreendedorismo, a gente vai entender que é uma iniciativa. Quando você decide fazer algo, decide implementar ou um negócio novo, uma ideia nova, ou uma mudança em uma empresa que já existe. Então, a gente tem aqui a gente sabe que tem algumas empreendedoras que já têm empresas que existem. A Darcy, por exemplo, que vende almofadas. Ela é empreendedora. Quando ela decide mudar alguma coisa na empresa dela, ela está empreendendo, ela está inovando o negócio dela. E assim como os nossos colaboradores voluntários aqui da Shift, podem muito bem empreender dentro da empresa que eles trabalham, quando eles decidem implementar alguma mudança, fazer alguma coisa nova, uma iniciativa diferente. E é um termo que é muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovação e riscos. Então, quando a gente empreende, quando a gente muda alguma coisa, quando a gente cria alguma coisa nova, a gente está inovando e nós estamos naturalmente assumindo riscos. Então, empreender envolve riscos. E isso é muito importante que a gente saiba. Por isso que sempre vai dar aquele friozinho na barriga. Será que eu vou conseguir? Gente, vocês que têm um pequeno negócio, ou que são autônomas, ou um super empresário que tem aquela empresa gigantesca que vocês conhecem, que vocês compram produtos de limpeza, que vocês compram televisão, eles têm o mesmo frio na barriga. Vocês podem ficar tranquilas que não tem nada de diferente entre a gente e eles. Aqui tem algumas informações, alguns dados que eu gostaria que vocês olhassem depois no material de vocês com mais calma, para vocês entenderem um pouquinho do contexto do empreendedorismo no Brasil. Mas trazendo alguns dados que são importantes, a gente sabe que 39% da população do Brasil tem sua própria empresa. É bastante gente, se a gente for pensar, né? Quase 40% das pessoas no Brasil têm a sua própria empresa. É um número muito grande. 41% dessas pessoas são mulheres. Olha que quantidade expressiva, né? Muita mulher empreendendo. E a gente começa a compreender por que tem tanta mulher empreendendo. Na faixa etária, nós temos aí uma divisão bem equilibrada, né? Mas 32% estão entre 18 e 24 anos. Mulheres que começam a empreender cedo, homens que começam a empreender cedo. Mas está bem distribuído aí, 25 a 30 anos, 31 a 40, mais de 41, nunca é tarde para começar, né, dona Antônia? A gente sabe disso, né? E a maior parte dos negócios, 42%, atua de maneira híbrida. O que significa de maneira híbrida? Online e offline. Então, ele tem um negócio dele lá presencial, mas ele também está presente de maneira online. Isso é muito importante também, porque essa é a nova realidade que a gente está cada vez mais inserido. A gente, mesmo tendo um negócio presencial, a gente precisa pensar em maneiras, em canais, de acessar essa pessoa de maneira online, porque isso expande os horizontes do nosso negócio, né? Outro dado super importante do empreendedorismo no Brasil é que a principal motivação para abrir a própria empresa, foi ter mais liberdade e autonomia. 57% das pessoas que empreendem estão buscando liberdade e autonomia. Isso tem tudo a ver com o universo feminino, principalmente com o universo feminino em que a gente
precisa lidar com todas as nossas demandas de mulher, de esposa, de mãe, de filha, cuidadora, núcleo familiar, né? E por isso a gente acaba precisando, ainda mais do que os homens, buscar liberdade e autonomia. 35% das pessoas empreendem também para deixarem de serem empregadas. Então, essa é uma realidade no Brasil muito interessante. As pessoas no Brasil, 37% delas, elas desejam ter essa autonomia e não ser necessariamente CLT, ter essa liberdade. E o que traz esse recorte do empreendedorismo feminino, né? Bom, são negócios que são idealizados e comandados por uma ou mais mulheres. Isso torna um negócio um empreendimento feminino. São iniciativas de liderança feminina que incluem a atuação de mulheres em altos cargos dentro das empresas, e por isso esse termo e o empreendedorismo feminino em si é tão importante, porque levam a mulher além, fazem com que a mulher cresça na carreira e chegue em cargos de liderança. Isso é imprescindível para que a gente possa atingir aquela famosa equidade de gênero, que a gente já falou e vai ouvir falar muito mais, porque a gente sabe que a maior parte dos líderes no Brasil são homens. Será mesmo que as mulheres não têm a mesma capacidade que os homens para estar em cargos de liderança? Por que será que tem mais homens do que mulheres? E o que a gente pode fazer para mudar isso? Apoiando o empreendedorismo feminino e criando empresas de mulheres. Por que o perfil empreendedor ele não se restringe às pessoas que abrem o próprio negócio, mas sim aquelas que têm uma postura focada na determinação, coragem e inovação? Gente, parece que eu estou descrevendo quase todas as mulheres, né? Por mais que a gente se sinta, às vezes, indefesa ou insegura. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu sei fazer? Será que eu sei o suficiente? No fundo, a gente sabe que a gente tem muita coragem, que a gente tem muita determinação quando a gente coloca na cabeça que quer fazer alguma coisa. E a gente gosta muito de inovar, de mudar as coisas da forma que são feitas. Essas são características de um bom empreendedor. E, por isso, as mulheres são excelentes empreendedoras. Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Ou seja, um bom empreendedor, uma boa empreendedora, ela junta criatividade, esse poder de criar coisas novas, com a imaginação. Imaginar possibilidades, imaginar soluções, imaginar cenários. Porque quando a gente fala de um negócio ele nasce para resolver o problema de alguém, seja o meu próprio ou um problema que eu enxergo que o outro precisa resolver. Quais problemas o meu negócio resolve ou pode potencialmente resolver? Surge daí, junto com essa busca da solução, da imaginação, da criatividade, um empreendimento. Nosso país ele conta com 9,3 milhões de mulheres à frente de empresas. O percentual ainda não está igual ao dos homens, mas são muitas mulheres que já alcançaram esse lugar. 45% delas são chefes da família, ou seja, elas são núcleo familiar. Elas têm a principal renda nos seus lares. E por isso é tão importante que as mulheres prosperem. Porque quando uma mulher prospera no negócio, uma família inteira prospera junto. Seus maridos, enfim, ou esposas, seus filhos, todo o núcleo que está em volta, né? Todas as pessoas que estão em volta desse núcleo familiar acabam, de alguma maneira, sendo positivamente impactadas pelo sucesso de uma mulher. 16% das mulheres têm ensino superior, porém seus negócios faturam 22% a menos do que os negócios comparados aos homens. Então,
as mulheres elas são mais capacitadas do que os homens, 16% mais capacitadas do que os homens, mas os negócios delas ainda faturam 22% a menos. Que estranho, né? Essa conta não fecha. Né? Por que será que essa conta não fecha? Porque a gente tem hoje desigualdade social e de gênero. Os homens ainda colhem benefícios maiores do que as mulheres. E é para isso que a gente vai cada vez mais entender quais são essas desigualdades, como que a gente pode atuar para diminuir essas desigualdades, para que a gente possa alcançar níveis justos entre homens e mulheres. E as mulheres representam 48% das microempreendedoras individuais, que são as MEIs, né? São aquelas pessoas que trabalhavam de maneira autônoma ou informal e resolveram se formalizar com um micronegócio, uma MEI. 48%. Pessoas que trabalham no setor de beleza, de moda e de alimentação, majoritariamente. E ainda é importante a gente entender que esses setores de beleza, moda e alimentação são majoritariamente ocupados por mulheres porque fomos educadas e criadas para entender que alguns setores são femininos, outros setores são masculinos. Então, quando a gente fala de um setor que lida com ciências exatas, números, engenharia, tecnologia, informática, a gente foi ensinado que isso é coisa de menino. E a coisa de menina é a gente cuidar. Então, esses setores de moda, de beleza, cosméticos, são majoritariamente femininos. O que a gente faz com essa informação? Na verdade, a gente só expande um pouco o nosso horizonte. Tem algum problema a mulher empreender num campo que é majoritariamente feminino? Nenhum problema. Pelo contrário, a gente precisa de cada vez mais mulheres empreendendo realmente nesses campos. Mas nós precisamos entender também que a gente não precisa se restringir a isso. A gente pode abrir essa nossa cabeça, abrir a caixinha e saber que nós temos capacidade, sim, de nos envolvermos e de empreendermos em qualquer um desses campos, desses setores. Tão importante é essa nossa conversa sobre equidade de gênero, que vocês depois vão descobrir um pouquinho qual que é a diferença dessa palavra em relação à igualdade, que o objetivo 5, como eu falei na abertura, faz parte dos 17 objetivos propostos pela ONU, que é um pacto, é um relatório de objetivos que precisam ser alcançados pelo mundo inteiro até 2030, porque são objetivos que foram entendidos como essenciais de serem resolvidos para que a gente resolva os problemas do mundo. Foram mais de 180 países que assinaram esse pacto de resolver esses problemas, que envolvem a economia, envolve o meio ambiente e envolve o social. E a equidade de gênero é um deles. Então, a gente não está falando de um problema só desse bairro ou dessa cidade, a gente está falando de um problema que é do mundo inteiro. E todo mundo já entendeu o que precisa ser resolvido para que a gente resolva todos os outros. Temos também um Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, vocês sabiam? De tão importante que é esse dia, 19 de novembro foi estabelecido como o Dia do Empreendedorismo Feminino para atrair essa atenção mundial para os impactos econômicos e sociais do movimento, fortalecendo o protagonismo feminino. Então, é realmente muito importante que a gente fale sobre isso. Por quê? Porque as mulheres, elas podem redefinir o futuro dos serviços e produtos com novas ideias, com oxigenação de criatividade. Porque as mulheres também têm conhecimentos, competências comportamentais que são essenciais para o mercado e que são facilmente desenvolvidas pelas mulheres. Lembra que a gente falou? O cuidado, né? A atenção, o senso de criatividade, de inovação. As mulheres conseguem facilmente desenvolver isso. Porque nós precisamos reduzir essas diferenças entre as oportunidades de crescimento na carreira para homens e mulheres. E porque nós temos que favorecer nos nossos negócios a diversidade.
Pessoas diferentes trabalhando juntas pensam melhor e criam melhor. E produzem melhor e ganham mais. Essa é a ideia. Quanto mais gente diferente a gente tiver juntas para resolver um problema, melhor esse problema vai ser resolvido. Então, isso traz perspectivas inovadoras para os negócios. E tem muita mulher que já está se desenvolvendo, que já está criando negócios super legais. Eu trouxe alguma delas para vocês conhecerem hoje. Esse é um caso de empreendedorismo feminino de uma empresa que chama Lady Driver. A Gabriela Correia, ela é uma mulher que vivenciou uma experiência muito ruim num aplicativo desses de carona, de transporte, né, como Uber, por exemplo. E ela foi assediada, só que ela temeu denunciar esse profissional porque o profissional sabia onde ela morava. E aí, esse problema que aconteceu na vida dela motivou ela a buscar uma solução, porque ela sabia que outras mulheres poderiam estar passando pela mesma situação. E aí ela criou um aplicativo, Lady Driver, que tem o mesmo trabalho de transportar pessoas, especialmente mulheres, por mulheres. Olha só, vocês não se sentiriam mais seguras se as pessoas que nos levam, né, as nossas motoristas, fossem mulheres? Foi isso que ela pensou. E hoje ela tem mais de 50 mil motoristas, sem registrar nenhum caso de assédio. Aqui tem um link para um vídeo no YouTube. Depois, se vocês quiserem acessar, tem aí o endereço na pasta de vocês, de uma fala da Halima Aden. Não mude a si mesma, mude o jogo. A gente é forçado a acreditar que o tempo todo a gente está errada, que a gente precisa mudar, que nós não nos encaixamos. E, na verdade, não. Nós precisamos entender, criar essa perspectiva de que nós precisamos mudar o jogo. Nós não precisamos mudar a nós mesmos. Tem alguns outros casos aqui super legais sobre empreendedorismo feminino. Trouxe aqui também 8 coisas incríveis inventadas por mulheres que a gente não sabia. As mulheres inventaram a cerveja, vocês sabiam? Eu também não sabia. As mulheres inventaram botes salva-vidas, os painéis solares, colete à prova de balas, software de computador, wireless, algoritmos, telecomunicação. Isso tudo foi inventado por mulheres. Vocês, cada uma de vocês, são potenciais inventoras, potenciais criadoras de soluções que podem mudar o mundo. Porque essas mulheres, elas estavam por aí, no mundo inteiro espalhadas. São potenciais que a gente precisa acreditar. E vocês são esses potenciais. Não importa de onde eu vim, não importa qual foi a minha formação. O que importa é como eu vejo o mundo e o que eu faço com essa minha visão. Como que eu encaro essas necessidades que eu encontro no dia a dia. Eu encaro como oportunidade ou eu encaro como barreira? A gente precisa entender como que a gente encara essas nossas situações do dia a dia como oportunidades. Mais alguns exemplos, né? A Cleusa Maria da Silva, ela era cortadora de cana-de-açúcar, trabalhou como empregada doméstica depois. E quando ela começou, diante de um problema de saúde, né, a esposa do seu empregador, que fazia bolo sob encomenda, adoeceu e pediu que ela ajudasse. Então, deu super certo essa ajuda, que ela começou a fazer bolos, junto com o chefe dela aí. Em 97, ela assumiu um negócio, inaugurando a Sodier Doces. Gente, é uma das maiores lojas de doce do Brasil. Hoje, a Cleusa tem mais de 300 lojas em 3 estados brasileiros. Já pararam para pensar que essa pode ser você? Que está aqui sentada hoje? A dona Cleusa, em algum momento, acreditou que poderia ser ela. E ela conseguiu. Eu acredito que podem ser vocês. A Camila Farani também é uma outra empresária de sucesso, que aos 21 anos sugeriu que a mãe dela incluísse no cardápio alguns coquetéis de café, além de umas bebidas mais simples, porque a mãe dela tinha um negócio. O resultado foi aumentando.
enfim, ela teve essa visão empreendedora e hoje ela tem, fundada por ela, a G2 Capital, que é uma empresa focada em investimentos para empresas de tecnologias, e ela investe em empresas de tecnologia para potencializar o negócio de empreendedores. Um caso de uma mulher também de muito sucesso, que acreditou nela mesma. E o caso mais icônico que a gente tem hoje, né, a Luiza Helena Trajano, que começou como balconista na mesma companhia e chegou onde ela está hoje, na presidência do Magazine Luiza. A Luiza Helena Trajano, ela é hoje presidente da Magazine Luiza, presidente de vários movimentos sociais, e uma mulher que tem muita fibra e muito exemplo para dar para a gente. Enfim, o empreendedorismo feminino ele colabora para uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa. Ela gera mais oportunidades de liderança para as mulheres. E ela muda a realidade das empreendedoras e colabora para modificar esse quadro de desigualdade que a gente tem hoje. Bom, não é fácil a gente nos enxergar como empreendedoras femininas. Para a gente trilhar esse caminho, nós precisamos primeiro nos empoderar.